Hoje é sábado, dia 2 de maio. Ai, tem 2 dias que eu me dei as minhas mini férias. Vou passar um café pra mim e pra Julián. Enquanto isso, eu vou gravando alguns pensamentos, algumas reflexões que eu tive hoje. Ai, pera, eu nunca consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Peraí. Basicamente, o que eu tenho reparado e que tem me incomodado, assim, tudo que vai me gerando um incômodo normalmente quer dizer alguma coisa, né? Isso eu aprendi com a minha terapia, que no caso não está em dia. Vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui tirando esse pó do negócio de café. Enfim. Ai, eu tô falando devagar porque eu acabei de sair de uma aula da Velocity e fui no supermercado, fiz muitas coisas. Então, tipo, passou aquela sensação de endorfina e agora tá vindo batendo cansaço, sabe? O que eu tenho reparado é que as pessoas estão deixando o cérebro delas atrofiarem. Com essa coisa de celular, ai, vai ser um papo muito mãe, sabe? Tipo, um papo muito adulto. Agora, eu cheguei numa fase que eu entendo o que os nossos pais falavam, que nosso cérebro estava atrofiando, que a gente já não pensa mais, a gente só, se tem uma dúvida, ao invés de a gente tentar buscar na nossa memória alguma resposta, a gente já vai perguntar pro ChatGPT, pro Google, enfim. E eu acho que a gente tem que usar, sim, a inteligência artificial ao nosso favor, só que eu sinto que a gente tá usando ela como a primeira opção, sabe? Tipo, você tem uma dúvida, ao invés de você tentar pensar por si próprio, você já vai pra inteligência artificial e fica, sabe? Tipo, mano, se esforça um pouco. Falando isso comigo também, tá? Isso não tô falando com você, não. Com você também. Mas principalmente comigo, porque assim, cara, sei lá, é meio assustador, assim, uma vibe bem o Black Mirror, sabe? Porque quando começou Black Mirror, deve ter, sei lá, 10 anos, mais ou menos, eu lembro que era uma coisa que a gente olhava e falava, nossa, isso é muito distante. Óbvio, tá começando a acontecer tudo aquilo que Black Mirror previu. Eu acho loucura. Tipo, tem horas que eu não quero acreditar, sabe? Tem horas que eu quero achar que eu estou sendo papo de louca, sabe? Tipo, ai, menos. Só que assim, cada vez mais tá ficando mais assustador. Tipo assim, cara, eu vou dar um exemplo muito básico, muito simples. As pessoas, tipo assim, eu posto alguma coisa da minha casa. Tem horas que eu quero compartilhar, só que eu falo, não, eu não vou compartilhar, porque se eu compartilhar, as pessoas vão ficar me pedindo o link das coisas e eu não quero ficar passando o link das coisas, eu só quero compartilhar. Eu só quero usar rede social igual a gente realmente usava antigamente, sabe? Quando tinha Facebook. Nossa, que época boa, velho. Que era, tipo... Na época de Facebook, acho que era melhor ainda do que o início do Instagram. Porque o início do Instagram, as pessoas já queriam fazer uma vibe Tumblr, sabe? Então as pessoas se esforçavam muito no Instagram, desde sempre. Não comparado com hoje, mas eu lembro que da época de Facebook era muito mais legal, mano. A gente fazia álbum de fotos. Que é hoje, né, o nosso photo dump, o nosso dump. Mas assim, a gente fazia álbum de fotos na moral. Tipo, foi fazer uma viagem, colocava, tipo, fotos dos momentos. Tipo assim, a gente precisa voltar a postar igual a gente postava no Facebook. Eu acho que esse é o segredo. Porque naquela época a gente vivia, entendeu? Eu acho que era uma época um pouco mais saudável. A gente conseguia viver e postar, sabe? Só que primeiro a gente vivia, primeiro a gente, sabe, estava presente no mundo real, com as facilidades de a gente tinha mensagem de texto, a gente podia se ligar, então era mais fácil, a gente não tinha esse problema de comunicação, era fácil você se comunicar, mas a gente tinha os nossos grupos, a gente saía, a gente via gente, a gente fazia coisas normais, tipo ir ao cinema, marcar com as amigas de tomar um café, de tomar um açaí, de fofocar, ou de, sei lá. Uma das coisas que eu tô fazendo que tá me ajudando a voltar pra esse mundo real é álbum da Copa. Não, mentira, não só o álbum da Copa, mas eu voltei a comprar revista, inclusive hoje. Eu comprei essa revista aqui na banca, sim. Voltei a frequentar a banca. Eu acho que esse é o passo número 1. Volte a visitar a banca. Gente, sabe? É nostálgico. E você vive
a vida de verdade. Comprei essa revista, Vida Simples. Eu olhei ela na banca e falei, ai, me chamou a atenção. E menina, eu achei ela linda, que são vários textos, né? Eu falei, vou começar do começo, vou começar a ler daqui. E esse texto aqui já fez o meu dia. Vou pegar meu suporte aqui, mas eu vou ler o texto pra vocês. Ó, vamos lá. O Mais Humano em Nós. É do texto do Antônio Alberto de Carvalho Júnior, presidente do Conselho de Administração. Acredito que seja da revista. Mas ele falou o seguinte: talvez estamos vivendo um momento em que o QI deixa de ser a principal medida de valor humano. Durante décadas fomos educados, avaliados e valorizados principalmente por essa dimensão da nossa inteligência. Estudar, acumular conhecimento, resolver problemas complexos, essa foi a regra dominante da nossa sociedade nos últimos séculos. Mas algo novo está acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje, muitas tarefas que exigiam anos de estudo podem ser realizadas em segundos por uma inteligência artificial. É natural que isso provoque medo, insegurança e até uma sensação de perda de lugar. Afinal, se continuarmos presos apenas nesse tipo de inteligência, a sensação será inevitável. Eu, curiosamente, tenho sentido outra coisa. Uma grande oportunidade de transformação. Talvez esse seja o momento de ampliarmos a nossa compreensão sobre inteligência. Para além do QI, existe aquilo que aprendemos a chamar de QE, a inteligência emocional. A capacidade de compreender si mesmo e o outro e o mundo das relações. Mas tenho sido cada vez mais atraído por uma dimensão ainda mais profunda da inteligência humana, aquilo que muitos estudiosos chamam de QES, o coeficiente espiritual, não no sentido religioso, mas na capacidade humana de se conectar com algo maior que si mesmo, com propósito, intuição, criatividade e sentido. Co-criar com a vida, com o universo, com aquilo que nos transcende. Isso nenhuma inteligência artificial faz. Se as máquinas podem executar com maestria boa parte das tarefas intelectuais, talvez isso nos libere para desenvolver justamente aquilo que é mais humano em nós. Uma inteligência nata, mas muitas vezes atrofiada em nossa sociedade. Aqui, na Vida Simples, seguimos acreditando que a tecnologia não precisa nos afastar da nossa essência. Pelo contrário, talvez ela esteja nos empurrando exatamente de volta para ela. Gostei. E o que me chamou a atenção dessa revista foi que na capa dela, o nome é Vida Simples, e aí, o título, né, dessa edição é Confie nos Seus Talentos. Tinha uma outra também, da capa azul, que acho que era a antiga. Eu vi essa daqui na banca também, que era Valorize Quem Você É. Eu ia comprar as duas, só que eu falei, Júlia, para de consumismo, né? Você nem sabe se você vai gostar da revista. Compra uma só, se você gostar, você volta depois na banca semana que vem e compra outra. E aí, que assim, eu só li esse texto e esse texto já me convenceu. Eu já quero comprar outras revistas da Vida Simples. Entendeu? E assim, eu falei, cara, quase que eu deixei de comprar. E eu falei, eu quero espalhar esse texto aqui pra todo mundo, espalhar a palavra da Vida Simples. Sei lá, tô muito feliz. Tô gravando pro YouTube. Dá oi aqui pra galera. Dá um tchauzinho aqui. Ai, eu decidi que agora eu vou fazer o meu podcast assim. Eu simplesmente vou ligar a câmera e vou começar a falar com o meu microfoninho. E tá tudo certo. Eu tava lendo um texto aqui da revista que eu comprei, Vida Simples. Pra quem não gosta de ler, Leandro Carnal. O medo é lucrativo. Será? É isso, galera. Beijos.